do Senhor, né? Estou feliz de estar revendo o pastor Antonias, né? Pastor João, evangelista Lucas, glória, pastor Luiz e o presbítero José Alves, amém? Os irmãos, não é verdade? Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Queridos, eu vou ser breve, amém? O pastor me deu 30 minutos, então nós temos que cumprir, amém? Agora é 9:02, né? Amém, irmãos? É isso, pastor? Graças a Deus, amém? Eu confesso que eu não vou ser muito enfático. Quantos aqui trouxe Bíblia? Diga glória a Deus. Então pega as vossas Bíblias e abre aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 17 e no seu versículo 14 até o versículo 21. Mateus capítulo 17, versículo 14 até o 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém, irmãos? Pastor Luiz, sexta-feira passada, ministrou aqui o Evangelho, escreveu segundo João, capítulo 8, versículo 31 e 32, né, culto de libertação, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então vamos estar lendo no versículo 14. Amém, irmãos? Graças a Deus. Diz assim o título: a cura de um lunático. Versículo 14. E quando chegaram-se a multidão, aproximando-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. Verso 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei aqui. E respondeu Jesus, e o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa das vossas pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, e direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Pode sentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Eu acredito que esse texto ele é bem claro, irmãos. A Bíblia, ela nos revela
que uma certa feita, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, havia um homem, e este homem tinha um filho que sofria de um problema. A Bíblia diz que ele era lunático. Para vocês entenderem, trazendo para os dias de hoje, é conhecido como ataque epilético. A Bíblia vai nos dizer que todas as vezes que este demônio se apoderava sobre a vida deste jovem, a Bíblia diz que este demônio lançava ele no fogo e lançava ele na água. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É, Deus. Acredito eu que o pai deste menino ouviu falar que Jesus curava, Jesus libertava e Jesus expulsava o demônio. E a Bíblia vai nos revelar que os discípulos andaram com Jesus para atender, para exercer a mesma função. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que então agora este homem, por ver o sofrimento do seu filho, porque você para aí e faz uma análise, você imagina o demônio tomando um dos seus filhos ou um dos seus parentes e lançando ele no fogo e na água. Você imagina, porque o ataque epilético ele faz isso, irmãos. A boca da pessoa, eu não sei se alguém aqui já presenciou isso, eu já presenciei. A pessoa que sofre de ataque epilético, ele faz o que? Ele desmaia, ele entra como convulsão e começa a espumar a boca e se bater. E quando muitos não têm o entendimento, o que faz? Leva para o hospital. E chegando lá no hospital, a medicina, o médico faz o quê? Aplica uma injeção. Naquele momento ele acalma, mas ele não fica curado, porque é um demônio. É verdade. A lavar sob a cantarábia é um demônio que opera. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia então vai nos dizer que seu pai, por ver aquela situação, ele vai até os discípulos de Jesus. E chegando até os discípulos de Jesus, ele pediu, está no texto: será que vocês podem me ajudar? Para você entender, será que vocês podem ajudar o meu filho, libertar o meu filho? Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. E o texto, ele diz que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que estava sobre a vida daquele jovem. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. E a Bíblia vai nos revelar que naquele momento houve uma discussão, para você entender, porque a Bíblia diz que ali era uma multidão. Está aí no versículo 14. E quando chegaram-se, uma multidão se aproximou. Preste atenção. Havia muitas pessoas ali naquele lugar, naquele momento. E a Bíblia nos revela, pastor Luiz, que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E a Bíblia diz que por houver um tumulto
está entendendo da glória, meu? Até quando estarei no meio de vós? Presta atenção, Jesus falou isso para quem? Para os discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? Cadê o menino? Jesus falando, cadê o menino? Me traga o menino. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquele jovem lunático, aquele demônio que operava na vida daquele jovem se manifestou, lançando ele no chão. Preste atenção, que forte. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? Quantos aqui creem na palavra revelada? Que Jesus, nesse momento, ele não se dirigiu a palavra para o jovem. Ele só olhou, ele só observou. Dá glória para Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Que o olhar de Jesus, só o olhar dele, pode mudar a sua história, a sua vida. A conversão de Mateus, cobrador de impostos, sabe qual que foi a conversão dele? Por causa do olhar de Jesus. A Bíblia nos revela que Mateus, ele era cobrador de impostos e ele estava cobrando na época. Jesus passou e olhou para ele, e a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, ele parou imediatamente de fazer o que ele estava fazendo e se levantou. As pessoas que estavam ao redor dele diziam: pronto, mas você vai para onde? Mateus falou: eu vou seguir esse homem. Mas você não conhece ele, como você vai seguir ele? O que te despertou para você seguir ele? Mateus falou: o olhar dele é diferente. O olhar dele é diferente. Essa foi a conversão de Mateus. E a Bíblia diz que então agora Jesus está olhando para aquele jovem, só olhou, e ali o demônio sacudiu ele para cá, para lá. E a Bíblia diz que aquele jovem, através do olhar de Jesus, foi liberto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala aí para o seu irmão: Jesus está de olho em você. Fala. Então você não entendeu. Fala e dá glória. Jesus está de olho em você. E quando Jesus está com o olho em você, você pode ter certeza que algo diferente vai acontecer. Vai acontecer. Apesar do olhar de Jesus, aquele jovem foi liberto. Agora o texto vai dizer que os discípulos não entenderam foi nada. Muitas das vezes Jesus, ele ensinava através do que? Parábolas, história. Os discípulos, por quê? Porque os discípulos não estavam ainda preparados. Eles estavam aprendendo. Por isso que muitas vezes os discípulos falavam: mestre, nos explica, nos ensina esta parábola. Jesus ele falava: mas vocês ainda estão sem entender nada. E a Bíblia vai nos revelar que os discípulos só passaram a entender, a compreender a palavra após o batismo com o Espírito Santo. Jesus não falou: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Presta atenção, forte. A Bíblia diz que então agora os discípulos vão até Jesus e falou: mestre, Rabi, o que aconteceu? Que nós não conseguimos expulsar esse demônio. Aí Jesus deu um ensino, falando: olha, tem casta de demônios que só sai através de oração, consagração e jejum.
Jesus falou, sabe por quê, meu querido? Ele falou no plural, ele não falou no singular. Essa casta de demônios, ele não falou esse demônio. Demônios, eles estavam mexendo, sabe por quê, pastor? Com legiões. E a Bíblia vai nos dizer que legiões de demônios são aproximadamente 2.000 e poucos demônios. Se não me falha a memória. Demoniado de Gadara, o Gadareno. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: olha, entra dentro do barco, que eu vou para o monte orar. Para onde Jesus foi? Para o monte. Fazer o quê? Orar. Glória a Deus. A Bíblia nos revela que agora então os discípulos entraram dentro do barco e foram para a imagem de Gadara, que era a cidade. Aí Jesus orou, Jesus desceu, não é isso? Aí Jesus também entrou no barco. Mas a Bíblia nos revela que Jesus permitiu um grande vento no mar. Um grande vento. E ele estava dormindo na polpa do barco. Quem? Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz que agora os discípulos ficaram todos apavorados. E acordaram quem? Jesus. Mestre, nos socorre, nós estamos perecendo. Jesus acorda e repreende o vento. Aí os discípulos falam: mas que homem é esse? Que até o mar lhe obedece. Você não entendeu? Senão você não tem problema. A Bíblia diz que quando Jesus chegou do outro lado, você vai entender, por de libertação, ele se encontrou com quem? O endemoniado de Gadara, Gadareno. E a Bíblia diz que quando aquele endemoniado viu Jesus, ele já veio. Eu tenho contigo, Jesus. Você veio aqui me atormentar? Olha que demônio sujo, né? Eu já vi muitas pessoas, pastores, igreja do Senhor, dizendo assim: tem pregador que fica interrogando demônio. Negativo. Não é interrogar demônio. O próprio Senhor Jesus, ele deu esse ensino próprio na Bíblia. A Bíblia nos revela